И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. Россия несет ответственность за судьбу этих людей. Вы не считаете, что Нет, этот слушайте, смертный приговор... Нас за Запада не интересует вообще. А вы считаете, что там независимый суд? Да? Я убежден, что там независимый суд. А вы считаете, у нас независимый суд? А вообще по поводу отношений с Великобританией сейчас, да? Они, сказать, что они плохие, это, конечно, мягко сказано. Да вы знаете, по-моему, там уже нет никакого поля для маневра в этих отношениях. А как вы... Потому что и Джонсон, и Трасс заявляют публично, мы должны победить Россию, мы должны поставить Россию на колено. Ну давайте, ставьте. Olá, amigos. Hoje eu iniciei o vídeo de atualização mostrando uma parte da entrevista que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, deu para a BBC no dia 16 de junho. É muito difícil nós vermos esse tipo de entrevista nas fontes de informações usuais. Então, o que acontece? A BBC é a rádio e TV oficial do Reino Unido. E eles entrevistaram, então, o ministro Lavrov e questionaram ele, a princípio, a respeito dessas sentenças de morte que estão dando contra os mercenários estrangeiros na Rússia. Ocorre que a Rússia não reconhece esses mercenários como sendo soldados e não aplica, então, as defesas da Convenção de Genebra a eles. E a Rússia entrega esses combatentes estrangeiros para a República de Donetsk, governo de Donetsk, julgar. Por quê? Porque a Rússia quer que os outros países negociem com a República de Donetsk, que ninguém reconhece. Ninguém está reconhecendo as repúblicas independentes de Donetsk e Lugansk. Os russos mandando com que eles julguem, ele obriga com que os países estrangeiros negociem com eles, com essa República de Donetsk, e o que é um reconhecimento tácito. Então essa está sendo a estratégia da Rússia. Então um repórter da BBC diz que, aos olhos do Ocidente, o destino desses soldados é atribuído à Rússia. E o ministro Lavrov disse que para ele não dá mínima para a opinião do Ocidente. Então o repórter questiona a respeito dessas sentenças de morte que os tribunais da República de Donetsk estão dando aos mercenários estrangeiros e questiona se na opinião do ministro Lavrov, haveriam tribunais independentes na República de Donetsk. E o ministro Lavrov responde primeiro que ele acredita que sim, e imediatamente ele pergunta ao repórter se ele acredita que no Reino Unido há tribunais independentes. Daí o repórter segue adiante e vai perguntar como é que estão as relações entre o Reino Unido e a Rússia, e o Lavrov diz, olha, não acho que existe mais margem para negociação alguma, porque tanto o primeiro-ministro quanto a chanceler do Reino Unido já disseram abertamente que eles querem derrotar a Rússia, para a Rússia de joelhos e tudo mais. E ele disse, então vem embora, desafiando o Reino Unido, porque o Reino Unido, nós sabemos, ela foi uma potência no século XIX e entrou em franca decadência no início do século XX, com as duas primeiras guerras mundiais, depois com a crise de Suez e posteriormente agora com o Brexit. Então ela primeiro deixou de ser a potência e depois agora com o Brexit ela perdeu realmente importância econômica. Então muitos dizem que é apenas hoje um país mediano, com economia mediana e em decadência. Então o Lavrov está dando uma tirada no Reino Unido. Bom, vamos então para o front. Então nós temos aqui o mapa da Ucrânia. As primeiras novidades que nós temos a respeito da Snake Island. Eu não sei se vocês souberam notícias no início da guerra, logo no início da guerra, os russos tomaram essa pequena ilha aqui no Mar Negro, na costa da Ucrânia. Teve até uma história de que os caras tiraram o sarro do navio que mandou eles se renderem e tal. Bom, desde então os ucranianos sempre tentam retomar essa ilha e não conseguem, porque essa ilha é uma importante para a navegação aqui no Mar Negro. Ela está perto aqui, vocês podem ver, ela está perto, bem aqui ao sul, ao próximo de Odessa, cidade de Odessa, ali em cima, né? No sulzinho aqui no sul da Ucrânia. Bom, essa ilha é muito pequenininha mesmo, mas ela tem essa importância porque aqui os russos colocaram umas defesas antiaéreas e então contra mísseis. Então os ucranianos têm perdido um monte de barquinho e de drone que eles mandam para cá. Um tempo atrás eles tentaram fazer uma retomada e só perderam
gente aqui nessa ilha. Agora surgiu a notícia que os ucranianos atingiram um navio de suporte russo, o Vasily Bek. Esse ataque teria sido a 19 milhas ao leste, né, da Snake Island, e os russos ainda não confirmaram as vítimas, mas algumas fontes dizem que teriam 10 desaparecidos. A tripulação era 33, mas os russos teriam dito que esse navio não afundou e foi levado então para o porto para conserto. É um tipo de navio de suporte para reparos em outros navios nessa área. A questão é se esse ataque foi feito com os mísseis Harpoon. Esses mísseis Harpoon eles teriam sido doados para a Ucrânia pelos Estados Unidos e a Dinamarca recentemente. E eles, geralmente, o objetivo deles é atacar navios grandes. Por quê? Eles têm um alcance de 100 km e uma carga explosiva entre 150 e 250 kg. Como nós sabemos que esse navio aqui, o Vasily Bek, foi atingido por 2 mísseis e ainda não afundou, é improvável que eles tenham sido atacados por esses mísseis Harpoon, porque eles não resistiriam a 2 desses mísseis. Uma outra sugestão seria que eles foram atingidos pelos mísseis Brimstone, que são os mísseis fornecidos pelo Reino Unido, que são supersônicos, mas eles têm apenas 7 kg de carga explosiva. A outra sugestão é que seja um míssil que os ucranianos mesmos desenvolveram, sabe, que foi genial, o que eles conseguiram construir ali, que é um míssil anti-navio chamado Netuno. E esse teria sido os mísseis que afundaram aquele outro navio, o cruzador russo, 1 ou 2 meses atrás. Depois, o que nós temos é que na frente aqui de Kherson, os ucranianos conseguiram conquistar a cidade de Oleksandrivka, nesse contra-ataque que eles estão fazendo aqui para se aproximar de Kherson. Depois, na frente aqui de Donbass, nós reportamos anteriormente que estava havendo uma contraofensiva dos ucranianos contra a cidade de Shevchenko, na ideia de cortar ao sul o suprimento da cidade de Plavivka, mas os russos conseguiram deter e reverter em parte esse contra-ataque, retomando então essa cidade de Shlevenka. Agora, ao norte da cidade de Donbass, os russos estão atacando essa cidade de New York. O nome dessa cidade de New York, dizem, foi dado a essa cidade para promover o turismo. Aqui nós reportamos também ontem, veja aqui na frente, ao redor dessa usina aqui, que os russos tinham conquistado a cidade de Novoluhansk. Agora está sendo muito disputado, tem muita controvérsia sobre se essa cidade realmente já foi conquistada. Então eu prefiro agora colocar ela numa outra cor para mostrar que é controverso. Então nós vamos ver nos próximos dias. Talvez seja leve mais algum tempinho para nós termos uma confirmação realmente da tomada desta cidade aqui. Eu também equivocadamente tenho chamado isso aqui de uma hidrelétrica, mas realmente, vejam, o lago aqui é muito pequeno para ser uma planta hidrelétrica, e agora eu descobri que não, que ela é uma termoelétrica. Então, provavelmente ela queima carvão ou óleo, provavelmente carvão, que a Ucrânia tem mais carvão, e então seria uma termoelétrica e não uma hidroelétrica, como eu me referi antes. Outra atualização aqui da frente de Propasna é que os russos já estão combatendo nessa cidade de Laitsev, também fica ao sul de Bakhmut, indicando a ideia deles avançarem mais ao sul de Bakhmut e, juntamente com um eventual movimento ao norte, cercar também essa cidade. Vamos ver como isso aqui progride nos próximos dias. Os russos movimentaram para essa frente de Propasna o 18º exército deles, que estava lá no sul, em Donetsk. E eles têm forçado o momento aqui, ó. Eles têm forçado para cortar essa frente de Zolote e isolar essa é uma defesa forte dos ucranianos em Zolote. E eles também estão forçando aqui ao norte para talvez cortar toda essa frente, provavelmente vir a tomar ou cercar essa cidade de Siversk aqui e cortar todas essas tropas que estão na frente de Severodonetsk. E eles também estão com uma frente cortando o sul de Bakhmut. Esses movimentos indicam que os russos estão querendo desenvolver mais essa frente de Propasna, porque aqui era uma fortificação que os russos conseguiram romper, então eles têm mais facilidade de avançar por aqui. E eles estão, a princípio, testando várias frentes para ver qual é que entraria em colapso, e daí eles aproveitam mais.
mas provavelmente eles concentrarão mais ataques nesta importante frente deles. Esse corte a sul, além de isolar aqui essa área da usina termoelétrica, ela, juntamente com esse movimento ao norte, ela procura isolar essa área de Bakhmut, que é fundamental, porque aqui é uma fortificação, existem muitas concentrações ucranianas aqui, e vejam que é um polo onde as estradas todas elas se encontram. Se eles cortarem essas cidades, eles nem precisariam tomar essa cidade aqui de Seversk, porque vejam, ela, em vez de cortar as linhas de suprimento de Severodonetsk aqui, eles já cortariam aqui, principal, então haveria um isolamento muito maior. Então tem umas frentes desenvolvidas por aqui, vamos ver como isso desenvolve nos próximos dias. Então, aqui ainda nessa frente de Propasna, houve a conquista pelos russos dessa cidadezinha aqui de Katernica. Não parece ser grande coisa, uma cidade pequena, mas isso aqui, ó, é desde o início da guerra praticamente que eles estão tentando derrotar esse entrincheiramento ucraniano aqui, e tem sido muito difícil, né? Eles estão conseguindo agora meio que cercá-los, porque eles conseguiram romper as defesas num ponto na cidade de Propasna, então agora eles estão conseguindo cercá-la por vários pontos, mas estima-se que aqui possa ter uns 4 mil ucranianos ainda. Aos poucos devem estar evacuando, até porque eles não têm mais exatamente estradas para sair daqui. Essas estradas que estão sob fogo russo, então eles têm basicamente só aqui como fugir pelo campo. Nós não temos uma frente nenhuma aqui na cidade de Severodonetsk, só que há relatos de que alguns soldados estão se rendendo, mas nada assim não muito confirmado. E eu marquei aqui, ó, que as duas pontes ao norte que ligam Lysychansk e Severodonetsk estão destruídas, e aqui a terceira ponte ao sul estaria semi-destruída. Não permite a passagem de blindados, de veículos, né, mas ainda poderia ser usada por soldados, embora que o pessoal aqui nessa planta química, eles já estão efetivamente cercados e os russos estão exigindo a total rendição deles. Então, amigos, seriam essas as notícias de hoje. Eu agradeço por quem conseguiu assistir até aqui, e quem gostou, por favor, curta o vídeo para que o YouTube mostre o vídeo para mais pessoas. E se vocês quiserem as atualizações diárias dos movimentos do fronte, considerem se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Muito obrigado e um grande abraço a todos.